Que Jesus nos abençoe, nos dê uma tarde de muita paz. A abordagem de hoje é um tema que é possível que a gente não tenha encontrado, né, esse tema com as duas palavras juntas. O tema é prosperidade espiritual. Então, a primeira coisa que podemos pensar é que geralmente não associamos prosperidade senão a circunstâncias materiais. E a ideia de prosperidade espiritual, ela é no mínimo intrigante a princípio. Então vamos pensar um pouquinho o que significa prosperidade. E o dicionário fala de prosperidade. O Aurélio, ele não indica, por exemplo, nada referente a dinheiro. Ele fala que prosperidade é desenvolvimento, é ampliação, é aumento de vantagens, situações vantajosas. Então, a prosperidade, em princípio, ela se aplica a qualquer situação onde estejamos crescendo. Prosperar tem a ver com ampliar o nosso potencial, as nossas possibilidades, as nossas conquistas, as nossas riquezas. Então, vamos pensar em prosperidade hoje nesse sentido. Prosperidade como sendo aquela possibilidade que nós temos de nos tornar mais do que somos, nos tornar melhores do que somos. Isso, claro, vai se aplicar a várias áreas, do ponto de vista da prosperidade econômica, da prosperidade financeira, da prosperidade material, tem a ver com o enriquecimento no sentido dos bens, das propriedades. Isso vai variar de acordo com a cultura. Por exemplo, na Idade Média, a prosperidade material era você ter muitas terras. Então, quanto mais você fosse proprietário de terras, mais você era uma pessoa próspera. Com o advento da Idade Moderna, o mercantilismo, etc., prosperidade já não tinha a ver com terras, tinha a ver com a sua possibilidade de obter recursos. Então, sabemos das grandes navegações, da busca pelo ouro, pela prata, pelas pedras preciosas nas terras descobertas, porque aquilo era considerado o marcador de prosperidade. Mais adiante, com o advento do capitalismo, prosperidade tem a ver com dinheiro. Dinheiro esse que, a princípio, estava associado, ancorado, respaldado nos metais preciosos, principalmente o ouro. Depois, nos elementos de produção, aquilo que se produz. E, atualmente, temos o mercado futuro, temos o mercados praticamente virtuais, onde você não encontra com facilidade no jogo do sistema financeiro a relação entre o dinheiro e a coisa concreta que se imagina que se pode possuir. Então, essa questão da prosperidade financeira, da prosperidade material, eu acho importante a gente lembrar que ela é relativa em todos os sentidos. Ela é relativa, inclusive, no sentido do modelo econômico, porque vai depender do modelo que aquela sociedade está seguindo. Então, quem é muito próspero numa sociedade, vamos dizer, agrária, primitiva, não é nada próspero na nossa sociedade. Uma pessoa muito próspera na nossa sociedade, que tenha ações bilionárias, se for vítima de um naufrágio e fosse parar lá numa região que vive da pesca, ele vai ser totalmente pobre. Isso é importante porque, para a gente falar de prosperidade espiritual, precisa refletir um pouquinho sobre esses dois conceitos, o conceito de espiritual e o conceito de material. É interessante que nós fomos educados, a maioria de nós foi educada com a ideia de que há um antagonismo entre espírito e matéria, que há um conflito entre o que é material e o que é espiritual.
como se uma coisa anulasse a outra ou uma coisa impedisse a outra. A doutrina espírita, desde a sua origem, a gente pode ver isso lá no livro dos Espíritos, ela não trabalha com essa polarização. Ao contrário, a gente encontra uma frase surpreendente onde diz: o princípio espiritual intelectualiza a matéria. É uma frase tirada do contexto, ela fica esquisita, mas ela significa que, do ponto de vista da doutrina espírita, a criação divina envolve tudo o que existe, material e espiritual, e que é a matriz espiritual, é o princípio espiritual que vai dar sentido, que vai dar significado, que vai dar direção à realidade material. Então, nós trabalhamos com a ideia de que a matéria não é ruim. A matéria não é um impedimento, não é uma coisa má, não é um problema, não é um dificultador. A matéria é uma dimensão da realidade que precisa estar subordinada, estar direcionada pela dimensão espiritual. Isso é importante porque a gente geralmente não vive a vida desse jeito. Nem vive a vida pensando nas duas dimensões como igualmente válidas, igualmente importantes, igualmente significativas, e nem vive a vida pensando que a dimensão espiritual precisa ter o controle, o direcionamento sobre a dimensão material. Nós vivemos numa sociedade marcadamente materialista, onde os principais valores são valores materiais, são valores direcionados à posse de bens, direcionados à posição medida externamente, beleza, cargos, etc., lugares onde mora, tipo de casa, e onde o grande referencial é o dinheiro, a quantidade de dinheiro que a pessoa possui, seja esse dinheiro em ações, seja esse dinheiro em moeda sonante, como ele seja. Então, essa é a sociedade onde nós vivemos e nós somos muito permeados por ela, nós somos muito interferidos por ela e com muita frequência nós encontramos dificuldade em nos manter além dessa lógica. Nós todos somos espíritos imortais, nós não estamos nesse mundo pela primeira vez. Nós somos seres que viemos fazendo uma jornada evolutiva de muitos milênios, todos nós. É que nós não temos consciência disso, nós não recordamos. Então, a essência do nosso ser é a essência espiritual. Toda contingência material, ela é temporária, ela é transitória. Nós já vivemos vários modelos de sociedade, nós já vivemos vários modelos de economia, nós já vivemos vários modelos de relações sociais, estruturas sociais, etc. Hoje estamos vivendo esse modelo. O problema é que, como nós não desenvolvemos bem a nossa identidade espiritual, nós não nos sentimos como espíritos, nós nos sentimos como essa pessoa que está aqui agora. E aí, às vezes, a gente fica prisioneiro dessa contingência que nos cerca, prisioneiro dessas condições, dessas circunstâncias que são dadas. Mas a verdade é que, como espíritos, nós podemos olhar essa realidade material como que ela é transitória, como que ela é circunstancial. E podemos repensar a prosperidade, mesmo a prosperidade material, desse ângulo que a doutrina espírita propõe. O ângulo onde a vivência material ela é uma experiência, uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem e de desenvolvimento para o espírito. Nesse sentido, o olhar sobre as coisas, o olhar sobre as circunstâncias, o olhar sobre as situações, ele muda. Você se torna aquele que vai dar sentido à experiência material. É você que vai dizer se isso é muito ruim, se isso é muito bom, se isso é irrelevante, se isso é fundamental nas coisas da nossa vida. Não são os outros, não é a cultura, não é a sociedade. Então,
pensar prosperidade material e pensar prosperidade espiritual passa por essa reflexão sobre o que é material e o que é espiritual. Então, material é essa contingência externa que nós vivemos, que é transitória, que é temporária, que é construída no mundo físico, que é construída com objetos físicos, que é construída por seres encarnados. Essa é a realidade material. A realidade espiritual é aquela vivência do espírito, do ser espiritual que é imortal e que, portanto, vai transpor suas vivências, todas elas, ao longo dessa imortalidade. E transportando essas vivências, nós espíritos vamos realizar aprendizados e vamos desenvolver as qualidades espirituais que nós temos. Então, realidade material, realidade espiritual. Onde elas se encontram? Elas se encontram à medida em que é o espírito que vai significar a realidade material e que vai utilizar essa realidade material para fazer o seu próprio crescimento. Então, viver no mundo material é uma experiência que nos faz crescer como espíritos se nós aproveitarmos essa experiência e esse aprendizado, e na medida em que pudermos aproveitá-lo. À medida que nós atuamos sobre a matéria, nós como espíritos temos a possibilidade de modificar esse mundo material, de desenvolver o planeta onde nós vivemos, desenvolver as condições da vida material, que é o que a gente faz ao longo das encarnações, das gerações. Claro que nós sabemos que hoje a humanidade passa, pelo menos assim as cabeças mais pensantes, passam por uma reflexão de qual é a forma como nós estamos lidando com o nosso planeta. Uma forma exploratória, uma forma predatória, que não tem sabido respeitar as condições e as necessidades das outras formas de vida que participam desse ecossistema chamado o planeta Terra. Tudo bem, essa reflexão, no entanto, ela já é indicadora de evolução, porque no passado, nos períodos primitivos, o ser humano fazia a mesma coisa, vivia da mesma forma, sem se dar conta. À medida que a gente evolui intelectualmente, produz equipamentos, gera inclusive um impacto maior sobre o ambiente e também produz conhecimentos que nos capacitam a compreender melhor esta relação e este impacto, aí nós nos damos conta de que algo precisa ser repensado. E o que precisa ser repensado é a nossa atitude em relação à matéria que nos cerca. Então, tudo isso para dizer que é importante a gente se despir da ideia de que o que é material é inferior, é inadequado, atrapalha o crescimento espiritual, atrapalha o processo evolutivo. A gente precisa superar esse conceito se a gente quiser absorver a ideia espírita de evolução através da integração com o mundo físico e da superação de suas limitações. Por outro lado, nós também precisamos superar a ideia de que o que é material é preponderante, que as necessidades materiais, elas são as mais importantes e as mais determinantes na nossa vida. Isso também não é verdade. É o polo oposto da supervalorização da matéria, que também não é condizente com a realidade dessa integração espírito-matéria. A gente conhece um provérbio, né, diz a carne é fraca, né? Na verdade, quando se fala da carne fraca, está se dizendo que o espírito é fraco para vencer os desejos materiais, que aí podem ser de várias ordens, tanto podem ser desejos sexuais, que é onde geralmente essa frase é aplicada, mas também assim o desejo de posse, de consumo, etc., de conforto, etc. Na verdade, é o espírito que vai direcionar essa relação. E ele não precisa estar subordinado à necessidade material.
Aí nós vamos perceber que no Evangelho, Jesus sempre, antes disso, assim, a gente tem uma outra ideia que às vezes a gente é criado com ela, é de que o Evangelho, ou Jesus, meio que condena a riqueza, condena a posse. Na verdade, se a gente lê o Evangelho, a gente vai ver que Jesus convivia com muitos homens ricos e em nenhum momento ele se incomodava com isso. Então ele ia a banquetes na casa de seguidores, discípulos seus que eram ricos. Quando ele morre, o túmulo foi dado por um discípulo chamado José de Arimateia, que o próprio Evangelho diz que era um homem rico. Então não existe esse antagonismo. Existem sim momentos em que Jesus diz: vai, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Na verdade, se a gente lê direito, ele diz isso para quem vem perguntar a ele qual é o próximo passo. O jovem rico, por exemplo, vem perguntar como chegar ao reino dos céus. E o reino dos céus aí a gente compreende como uma imagem, um símbolo daquilo que é a plena vivência espiritual, a felicidade espiritual que a gente pode encontrar. Então, quando ele vem perguntar isso a Jesus, a primeira coisa que Jesus diz é: siga os mandamentos. Aí o moço rico diz: bom, eu já sigo os mandamentos desde que eu era jovem. Ora, se você já está plenamente alinhado com a lei de Deus, se você já desenvolveu uma estrutura de caráter, uma estrutura de vivência harmonizada com a lei divina, você então não está violando a lei, criando dívidas, né, kármicas, como se diz. Você não está desorganizando nada, você está fazendo o bem, que é o que a lei diz. O que você quer mais? Você quer o próximo passo. Aí ele vai dizer: vai, vende o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. E o Evangelho diz: e ele se afastou muito triste porque tinha muitos bens. O que significa isso? Significa que ele não estava pronto para se desligar da posse dos bens materiais. Nós diríamos hoje, usando uma linguagem psicológica que é muito comum, ele não estava pronto para se desidentificar dos bens materiais. Aí é que está a chave da questão. Na verdade, ter bens materiais não é problema, nem é nada. Tem um trecho do Evangelho que vem a Jesus para falar que ele tinha que pagar o imposto. Tem que pagar o imposto. E aí os discípulos, os apóstolos, estavam meio atrapalhados. Ele disse: olha, jogue a rede ali, pesque um peixe. Ele pescou, abre o peixe, dentro tinha uma dracma, que era a moeda exatamente correspondente ao imposto que era devido. Então tirou a moeda, pagou o imposto, está resolvido o problema. É uma imagem simbólica para dizer assim: se você está alinhado com a realidade espiritual, com as leis divinas, com os princípios espirituais, você domina o mundo material. Você não é afligido por necessidades materiais. As circunstâncias trabalham de forma que você encontra soluções, porque você está alinhado com as leis de Deus, está fazendo o bem e está na sua identidade espiritual, no seu processo de crescimento espiritual. Não há como inverter isso, porque, como matriz, a realidade espiritual ela se sobrepõe à realidade material. Então, não há no Evangelho uma condenação à riqueza. Há um alerta para, principalmente pensando na população de 2000 anos atrás e na população de hoje, nós todos em geral, que somos seres que nos identificamos com o mundo material. Então, o que Jesus está dizendo é: enquanto a gente se identifica com o mundo material, enquanto a gente se sente matéria, a gente está prisioneiro das limitações da matéria. Então, a gente não consegue viver plenamente a espiritualidade que está em nós. E aí vem a pergunta: o que seria, então, a prosperidade espiritual? Seria podermos desenvolver essa identidade espiritual. Nós temos dentro de nós tesouros espirituais extraordinários, todos nós. Não alguns, não os melhores, não os bons, não os superiores, todos. Por quê? Porque todos os espíritos são criados para chegarem à perfeição.
Todos nós que somos espíritos, somos seres que temos a presença divina em nós. Somos vinculados, somos criados a partir do princípio espiritual, que é a criação divina, como a Bíblia diz, a imagem e semelhança de Deus. Não num sentido físico, mas no sentido de que é Deus em nós, a presença de Deus, a lei de Deus, a jornada de perfeição que nós temos. Então, a pessoa pode ser a pessoa mais primitiva, mais tola, mais material, mais até cruel, mas essa pessoa é um espírito que dentro de si tem esse potencial. Então, como nós vamos, sim, estimular a nossa prosperidade espiritual? Isto é, como nós vamos desenvolver esse potencial espiritual em nós? Aí é a tarefa de cada um. A gente não nasce para mais nada, senão para fazer o nosso processo evolutivo. O passo de agora, o passo dessa encarnação, que foi planejado, que está organizado e que nós podemos hoje chamar de prosperidade espiritual. A gente só nasce para isso. Se formar, não se formar, estudar, trabalhar, ser espírita, ser budista, pobre, rico, bonito, feio, tudo isso é detalhe, é forma externa. O que todo mundo está fazendo nesse planeta, cada espírito, em cada situação e em cada condição, é construir o seu caminho evolutivo no rumo da perfeição. Significa que todos nós estamos aqui para prosperar espiritualmente, nesse sentido profundo de prosperar. Primeiro, encontrar quais são nossas riquezas espirituais. Nenhum de nós aqui é tão pobre, tão mendigo espiritualmente que não tenha riquezas. Repare que, por exemplo, na condição em que nós nos encontramos, nós temos alguma inteligência desenvolvida, uns mais, outros menos, mas todos temos inteligência desenvolvida, temos a capacidade de compreender a realidade que nos cerca. A gente está sentado aqui, está ouvindo essa fala, está entendendo o que está sendo dito. Isso é riqueza espiritual. Não é a cultura material que eu estou me referindo, mas essa cultura material, ela estimula o desenvolvimento de uma possibilidade de compreensão da realidade. E quem pode compreender a realidade pode pensar estratégias de mudança. Então, a gente tem a riqueza da inteligência, a gente tem a riqueza do amor. Nós somos seres capazes de amar, todos nós. Não importa que a gente não possa amar como um Francisco de Assis, que a gente não consiga amar como uma Madre Teresa de Calcutá, que a gente não consiga amar os inimigos como Jesus disse, mas nós temos todos a capacidade de amar na medida em que nós a encontramos. Então temos a capacidade de compreender, temos a capacidade de amar, temos tesouros específicos que fomos desenvolvendo. Uns somos mais simpáticos, desenvolvemos a simpatia, outros somos mais cuidadosos, outros somos mais organizados, enfim. Ao longo da jornada evolutiva, muitas encarnações, nós fomos desenvolvendo qualidades. Qualidades materiais, claro, mas qualidades materiais que representam qualidades espirituais, riquezas espirituais, que são a essência do nosso ser. O que fazer para prosperar? O que a gente faz quando a gente quer prosperar? Primeiro, a gente não se endivida, né? Porque gente endividada não prospera. É um problema. Como é que a gente não se endivida espiritualmente? A gente não se endivida à medida que a gente se alinha com as leis de Deus. Nós conhecemos as leis de Deus porque elas estão registradas na nossa consciência. Não precisa perguntar a ninguém. Não precisa ler em livro nenhum. Os livros, as pessoas mais sábias do que nós, elas vão ajudar na reflexão. Mas pare um pouco e consulte a sua consciência. Aí está a lei de Deus. E a sua consciência vai lhe dizer o que é certo e o que não é certo. E aí, se nós seguimos o que é certo, o que está claro na nossa consciência, se a gente procura refletir diante das situações, tomar posições equilibradas, posições refletidas, nós vamos estar na posição de quem não se endivida. Já é o primeiro passo para nós prosperarmos espiritualmente. À medida que nós vamos
aprendendo cada vez mais a realizar esse primeiro movimento de harmonização com a lei de Deus, vamos fazer a expansão, porque também ninguém prospera sem expandir o seu potencial, sem expandir a sua riqueza. Como se expande riqueza espiritual? Os espíritos nos dizem assim: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, em qualquer circunstância, vamos tentar aprender o que aquilo nos traz. Muitas vezes a gente briga com a situação. Ah, mas eu não queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse de uma forma diferente. Eu sou aluno, estou matriculado nessa sala, mas o professor não é assim, mas a sala não é desse jeito, mas os colegas... A gente perde um tempo enorme brigando com situações que, na verdade, não são tão relevantes assim. Ao invés de tentar aprender, o que é que eu aprendo nessa sala desse jeito, com esse colega desse jeito, com esse professor desse jeito, ou nesse trabalho desse jeito, com esse chefe desse jeito, ou nesse casamento desse jeito, com essa pessoa assim, com esse filho assim. Então, a gente vai buscar aprender com cada situação. Esse é o primeiro registro. O segundo registro, que na verdade acaba sendo o primeiro na fala dos espíritos e é evidentemente muito mais importante, amar. Amar é um exercício. Amar é um sentimento, amar é uma lei, amar é um gesto espontâneo, mas amar também é um exercício de ser paciente, de ser tolerante, de ser receptivo, de ser empático, se colocar no lugar do outro, né? Amar e aprender são as grandes referências que nós temos. Então, eu acho que prosperidade espiritual, na nossa vida, na nossa realidade, passam por aproveitarmos cada situação, porque você prospera quando você trabalha bem conscientemente com os bens que você tem. Você não desperdiça nada. Então, primeira coisa, não se endivida. Segunda coisa, trabalha para aproveitar a experiência toda, para aprender e para amar. E terceiro, não desperdice experiência nenhuma, situação nenhuma. Aí nós temos um pequeno mapa, uma pequena matriz da prosperidade espiritual que a gente pode construir na nossa vida, sem ambição, porque se você só quer, fazendo um paralelo com a prosperidade material, se eu quero hoje ficar multimilionária, comprar um iate, comprar não sei quantos aviões, bom, é delírio, é alucinação, eu não tenho nem perto desse dinheiro todo. Mas se hoje eu começo a organizar financeiramente, talvez algum dia eu consiga comprar iate, avião, todas as coisas, quem sabe. Então, espiritualmente, a prosperidade passa por você não pretender ser santo amanhã, ser um iluminado amanhã, né? Se for, ótimo, beleza. Mas, se você estiver distante, não se desanime. Vá caminhando passo a passo e vá construindo a sua prosperidade dessa forma. Para finalizar, eu queria lembrar, porque essa frase dos Espíritos é muito interessante, amai-vos e instruí-vos. Há muitos anos eu li um livro que não era um livro espírita, não foi escrito por uma pessoa que soubesse nada de espiritismo, mas a gente sabe que a realidade, né, ela se apresenta de como ela é, e nós podemos vê-la de várias formas. Então, esse autor desse livro, ele era, na época dos anos 40, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele era um jovem recruta do exército e ele teve uma doença, ele teve um caso de... hoje se chama experiência de quase morte. Ele foi declarado morto, ele ficou tão mal que ele foi declarado morto e fisicamente ele quase morreu, teve parada cardíaca e tal. E ele se desligou do corpo físico e viveu várias experiências que ele relata no livro, que eu não vou falar aqui. Mas o que me chamou a atenção foi que ele, nesse episódio de experiência de quase morte, ele se encontra com um ser espiritual, que ele não identifica como nome, mas ele identifica como um ser muito amoroso. E esse ser faz a ele duas perguntas. O que você aprendeu e quanto você amou? E ele passa a revisar a vida dele inteira a partir dessas duas referências. Ele não passa a olhar o que ele fez em escola, os sucessos, os crimes que ele cometeu, se foi mal, se foi bom.
A referência é o quanto você aprendeu e o quanto você amou. E aí, eu deixo essa reflexão. Se a gente puder viver nossa vida focando no aprender e no amar, a gente pode, com certeza, prosperar espiritualmente cada vez mais. Muita paz.